Graças a Deus que nós estamos aqui. Obviamente que eu quero agradecer ao pastor, né, pela confiança, nosso pastor Nilson, que está em viagem, sua família, e nós vamos dar continuidade ao trabalho que ele já vinha fazendo conosco, né, na questão ministrando as aulas sobre a treliça e a videira, e a gente tem aprendido muito com o nosso pastor. A gente tinha aprendido bastante. As aulas elas são extremamente significativas e importantes para o nosso crescimento espiritual. Obviamente que eu agradeço a Deus pela confiança do pastor de ceder, né? Obviamente que é uma responsabilidade muito grande assumir, né, essa série de estudo que ele está fazendo. Na próximo domingo ele estará dando continuidade. Mas eu gostaria de que os irmãos abrissem um texto, vou até colocar aqui, e o nosso tema hoje é a aula 5, graça ou culpa ou graça. A gente vai ver de uma forma mais tranquila, mais clara, mais explicativa para os irmãos entenderem, né, o que essa lição vai nos trazer nessa manhã. E eu quero trabalhar um texto, que obviamente é um texto áureo que a gente vai dar abertura. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo, que está no livro de Mateus. Está dando para enxergar aí? Tranquilo? A transparência está boa aí? Tem que ter muito cuidado nessa questão dos PowerPoint, né? Para que não seja muito pequenininho, que os irmãos possam dar uma maior visibilidade. Então diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra aqui é interessante que os estudos que nós tivemos aqui sobre a treliça e a videira, eu vou até iniciar com uma experiência que eu tive quando era mais novo. E lá na casa da minha mãe tinha um pé de uva, sempre chamado de uva, de parreira, né? E eu lembro que quando eu descobri que aquele pé produzia alguma coisa, mas antes havia uns galhos feios, e eu dizia assim para minha mãe, por que a senhora tem essa árvore aqui no quintal? Porque os irmãos sabem que depois que produz a videira ou a uva, aquela árvore fica muito feia, aquela coisa esquisita. E a gente brincava, porque era muito forte, estrondosa, assim, grossa, as partes do cálice, da cauda, né, vamos dizer assim. E aquela videira, minha mãe cuidava, ela sempre colocava esterco, ela molhava, ela cuidava. Eu digo, por que a senhora não corta? A minha mãe disse assim, não pode, meu filho, que se eu cortar a videira, não vai conseguir produzir fruto. Mas antes dela produzir fruto, eu tenho que cuidar dela. Aí eu digo, rapaz, eu fiquei imaginando, eu digo, com o passar dos dias, dos meses, aquela videira, aquela uveira, né, parreira, ela começou a produzir frutos e minha mãe comprava os frutos, pegava os frutos, botava num saquinho quando fazia os cachos e ela vendia para a vizinhança. Como interessante isso, eu fiquei observando nas aulas do pastor, é que essa treliça e a videira, elas são importantes no processo do nosso crescimento. E quando eu peguei esse texto aqui, né, sobre Jesus falando para nós, para os discípulos, que nós precisamos fazer discípulos, e às vezes a gente fica se questionando muito com essa questão do evangelismo, né? A gente tem que evangelizar, mas não há evangelismo sem discipulado. E existe um texto na Bíblia, que inclusive foi falado aqui na quinta-feira pelo pastor Dácio, quando ele narra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, né, me parece 17, conta a história de Filipe e o eunuco, não é? E é interessante que eu fiquei imaginando, digo, olha, como foi aquilo ali? Foi uma evangelização, mas primeiro houve um discipulado. Um discipulado.
O que é o discipulado? O discipulado ele envolve a gente se aproximar da pessoa e ver os questionamentos que ela tem, tirar a dúvida dela, sentar com ela. O evangelismo, muitas vezes, a gente lança mensagem, mas não tem coisa mais edificante, mais proveitosa e produtivo do que você se cercar de uma pessoa, ou seja, se aproximar de uma pessoa e começar, através do seu testemunho, falar do amor de Cristo para aquela pessoa e dizer assim, a pessoa muitas vezes é cheia de dúvidas, ela é cheia de dúvidas, e você senta com ela e começa a explicar para ela a respeito do Evangelho, a respeito da vida eterna, a respeito da salvação, e tira as dúvidas dela, e você se apega naquela pessoa, se aproxima dela, você explica para ela e ela vai entender o processo da evangelização. E Filipe, ele fez isso. Quando ele estava indo, de repente, um senhor estava num carro, o eunuco, e ele estava lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, e pergunta para ele, o que lês aí? O que você está lendo? Ele disse, eu estou lendo acerca de Jesus, que foi levado ao matadouro, né? Uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abria a boca. Aí ele diz assim, explique. E aí Filipe começou a explicar para ele, falar para ele sobre Jesus, quem era Jesus. E ele disse, quem impede de eu ser batizado? E Filipe então batiza aquele homem. Então, irmão, ali realmente foi um discipulado. E a gente entende de que esses trabalhos que são feitos aqui na igreja, né? Porque todos nós somos trabalhadores da videira. Você é um trabalhador da videira. Eu sou um trabalhador da videira. Eu vou até passar aqui. Todos os cristãos são trabalhadores da videira. Todos são engajados na obra de Deus. É interessante aqui que não tem ninguém melhor do que outro. Eu acho gostoso, maravilhoso na palavra, que aqui não existe ninguém maior que ninguém. Aqui todos nós somos o quê? Nós somos trabalhadores, olha, da videira. Nós estamos aqui para que essa videira cresça, para que essa videira produza, para que essa videira realmente venha crescer, e todos estão engajados na obra de Deus. Ninguém pode ficar isento. Eu sou cristão, mas eu não vou entrar nessa missão de evangelizar ou discipular. Você também é engajado. Você também está dentro desse processo de discipulado. Você também tem uma responsabilidade diante de Deus, de que você também pode fazer discípulo e deve fazer discípulo. Aqui não existe ninguém maior. O pastor tem a função dele, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os membros da igreja, todos estão engajados no mesmo propósito, que é fazer discípulo e evangelizar. E Paulo, então, ele é interessante quando ele usa esse tema aqui na leitura que a gente vai fazer, ele fala sobre culpa, né? Sobre culpa e graça, ou graça. Ele traz um texto que vai tirar algumas dúvidas da gente e algumas perguntas, algumas objeções que são importantes para tirar as dúvidas dos cristãos, dos nossos membros da igreja. E ali eu coloquei algumas perguntas, ou seja, são algumas objeções, que diz assim, a vida cristã normal inclui fazer discípulo? É uma pergunta. Tudo isso aqui está dentro da leitura da nossa lição. E para você refletir também, você pensar, é uma pergunta que a gente vai obter aqui a resposta através do livro de Filipenses, mas vai pensando sobre isso. A vida cristã normal inclui fazer discípulo? O que é que vocês acham? Irmão, aqui é democrático. Vocês tiverem a palavra, pode pegar a palavra e dizer, olha, eu acho isso. Pode, tá? Tá certo? Aqui há uma democracia aqui. Vocês são também participantes dessa aula. E a segunda pergunta é, não basta se manter firme na fé? Importante é a minha fé. Não? Eu quero cuidar de mim, o resto aqui. Olha aqui. Por que fazer sentir-se piores os que não fazem? É outra pergunta. Que a gente vai descobrir isso aqui no livro.
Não acabamos criando duas classes de cristão, os entusiastas e o resto? Dá para a gente pensar sobre isso. Dá para a gente pensar sobre isso, estudar de uma forma bem clara. E aí a gente vai para o livro de Filipenses. Você mantém sua Bíblia aí aberta, por favor. Filipenses, olhando para a carta de Filipenses, no capítulo 1, tá certo? Aí diz assim, vamos responder olhando a carta de Paulo aos Filipenses. Prisão em Filipos era frequente na vida de Paulo. E quando a gente lê o livro de Filipenses, a gente vê que Paulo estava preso em Roma. A gente já estudou naqueles domingos, né, festivos da igreja, em que, aqui está vendo aqui, ó, o carcereiro e Paulo e Silas ali presos na prisão, né? Mas eles estavam cantando também, eles estavam louvando a Deus. E aí diz assim, olha, nós somos parceiros do Evangelho da Graça. Nós temos uma parceria. Nós somos parceiros. Nós não somos inimigos. Sim ou não? Nós não somos inimigos. Nós somos parceiros do Evangelho da Graça. Todos nós estamos engajados, como a gente já viu antes, e temos uma responsabilidade diante de Deus. Filipenses 1, 3, 4. Quem encontrou aí, pode ler. Eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho. Está aqui, ó, na transparência. Ele diz assim, olha que Paulo diz. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. E em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Irmãos, esse apóstolo aqui que a gente está lendo, o apóstolo Paulo, ele estava preso. Preso numa prisão, mesmo naquelas prisão séria, cercado por tudo. E ele ainda fala assim, olha, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. É essa a preocupação nossa, é de sempre estar lembrando um dos outros. O que a irmã Wanda veio aqui, ela veio o quê? Ela veio orar por nós, veio orar pela igreja. E Paulo está dizendo assim, olha, enquanto estava preso, ele estava lembrando de vocês, olha, em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Não é uma imposição orar. Orar é um dever do cristão. Se chegar a Deus, orar um pelos outros, orar pela igreja. E Paulo preso ainda diz assim, ó, eu oro com o quê? Com alegria. Orar com tristeza não adianta, orar com alegria. Sabendo que Deus vai responder às nossas súplicas. E a gente interceder um pelos outros. Porque nós somos cooperadores. Um dos outros. Vamos adiante aqui. Graças ao meu Deus. Vamos passar. Há uma reflexão aqui que eu até coloquei. Diz assim. Há duas classes de cristãos. Duas classes de cristãos. Os cooperadores e os espectadores. Essa palavra cooperadores é a mesma palavra de uma palavra grega chamada koinonia, que quer dizer comunhão. É uma palavra grega. Cooperadores e espectadores. Porque, na verdade, irmãos, a gente vai entender que existe os cooperadores e existe os espectadores, aqueles que não fazem nada. Ficam na plateia, mas não fazem nada. Espera que o outro faça. Mas no reino de Deus, nessa trelice na videira, para fazer discipulados, todos nós devemos estar envolvidos como cooperadores, com comunhão, com harmonia, ajudando em prol do Evangelho e do reino de Deus, orando e intercedendo um pelos outros. Nós não podemos ficar só como espectadores, na plateia, aplaudindo, muitas vezes levantando a mão, muitas vezes cantando e muitas vezes não cantando, muitas vezes orando e outras vezes não orando, mas somos cooperadores de Deus, nós somos cooperadores do reino de Deus, nós não somos espectadores, nós não estamos nessa classe.
de espectadores. Nós estamos na classe dos cooperadores. E fazemos esse trabalho para o Senhor. Mas não fazemos para o pastor. Sim ou não? Não fazemos para o pastor. Fazemos. Aí a gente diz assim, só vou fazer se o pastor me impedir. Se o pastor não me impedir, eu não faço. Irmãos, quando você está aí no banco, você está aqui, eu estou falando uma coisa bem simples. Que às vezes o pregador está aqui precisando de uma água. Olha aí, olha, falei na água. Isso aqui é a cooperação. Eu gosto dessa irmã porque ela é cooperadora, ela abraça o evangelho. Ela é uma colaboradora. E muitos aqui dos irmãos. Quando você está aí sentado, que você vê alguma coisa que não está agradando, levante, vai lá e faça. Porque a gente está aqui em prol do reino de Deus, de fazer a coisa andar, de fazer o reino de Deus crescer. É isso que nós precisamos, né? Então ele diz assim, olha, cooperadores e espectadores. Aí começa a fazer uma reflexão você, porque nessa manhã é para isso. Você é um cooperador ou você é um espectador? Quando ele fala cooperador, e essa palavra grega é koinonia, você promove a unidade, você promove na igreja a união, você tem comunhão um com os outros, ou você é tipo daquela pessoa que só traz problema para o coitado do pastor? Às vezes irmão. Não é possível. Às vezes a gente olha para o nosso pastor e ele às vezes está cansado de muitos problemas. Problemas que às vezes é nós que promovemos isso. Mas nós, como cooperadores do reino de Deus, da casa do Senhor, nós precisamos diminuir as nossas dificuldades e ser um cooperador do evangelho. Porque você não está cooperando com o pastor, você está cooperando com o reino de Deus. E nós vamos ficar só na plateia, como espectadores. Deixa o mundo acabar, está caindo isso, está caindo isso, você só fica assim. Ainda fica torcendo, né? Tomara que não dê certo, tomara que não dê certo, tomara que o som não deu certo. Tem pessoas assim, infelizmente. Mas nós não podemos estar incluídos nessa classe de crentes espectadores. Nós precisamos estar naqueles que cooperam com o reino de Deus. Amém, irmãos? Então ele diz assim também, e a graça de... estamos todos juntos de quê? Em prol de quem? Em prol do evangelho. Nós não estamos juntos aqui em prol de fazer uma igreja mais bonita do que essa. Não, nós estamos aqui juntos para o evangelho, para fazer esse evangelho crescer. É isso que nós estamos aqui. Porque o nosso tempo aqui é rápido. Minha passagem aqui é rápida. Daqui um dia Jesus me chama, eu digo, glória, me chama, eu vou. Né, irmã Conceição? Mas nós precisamos fazer o trabalho do Senhor, evangelizar, anunciar o evangelho para aquelas pessoas que estão perdidas. Como é que está o mundo hoje, irmão? O mundo está perdido. O mundo está doente. Eu trabalho na área de saúde, como psicólogo, eu estou pegando criança de 15 anos, menina de 15 anos de idade, de 14 anos, com depressão, com fobia, com ansiedade. Não são só os adultos, não. Isso que nós estamos vivendo. Uma crise de identidade na adolescência. Mas nós precisamos fazer alguma coisa através do evangelho. E o evangelho nos possibilita fazer isso. E a outra parte diz assim, e a graça de Deus não era uma licença para uma vida fácil e tranquila, com uma pitada de espiritualidade do lado. Pelo contrário, um passaporte para uma nova cidadania de sofrimento e combate lado a lado pelo evangelho. Irmãos, Paulo sofreu demais no evangelho. Ele chega no ponto de dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Combate, prisão. E eu trago aqui um ponto para os irmãos. Um ponto, para a gente fazer uma reflexão. Paulo foi preso. Paulo foi preso porque estava pregando Cristo. Foi preso não porque ele roubou. Paulo não foi preso porque era corrupto. Paulo foi preso porque ele estava pregando Cristo, anunciando Cristo, pregando o evangelho. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos.
Se por acaso um dia, a gente não sabe o que vem aí pela frente, o seu pastor, vou usar o pastor Nilson, ou os pastores, estiver pregando o evangelho, estiver falando de Jesus para as pessoas e forem presos, o que você faria? Talvez você fosse aquele que dizia assim, tá vendo aí? Sabia, ele é muito radical. Ele está preso. Eu ia na igreja dele muitas vezes, você tira o seu time de campo e deixa o pastor lá preso. Eu sabia que ele era muito radical, tradicional. Eu ia na igreja algumas vezes, mas você sabe, sempre já vai tirando sempre já vai se excluindo. Mas aqui a gente vê diferente. Paulo estava preso e os irmãos eram cooperadores. Os irmãos chegaram ao ponto de levar contribuição para Paulo na prisão. E às vezes, irmãos, nós vivemos dias difíceis. Dias difíceis. E aí, o que você faria? Deixaria seu pastor preso lá? Ele merece. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Às vezes não sabe nem o que se trata. Já faz logo um monte de conclusões e prerrogativa. Eu me lembro uma vez, numa situação, que um membro da igreja, ele estava numa clínica aguardando ser atendido. E nisso tinha várias pessoas na clínica. E chegou um cara para assaltar. Meteu a arma lá e assaltou. Só que esse irmão era do tempo que podia usar arma, né? Hoje não pode mais, né? E ele era cristão. E ele então sacou a arma dele e dominou o bandido. Dominou o bandido, tomou a arma, chegou a polícia queria saber e tem que fazer toda aquela coisa. Mas muitos irmãos na igreja criticaram esse irmão. Crente não pode andar com arma. E obviamente que não, né? A arma da gente é a Bíblia. Mas olha bem, caíram em cima dele. Na verdade, o cara podia até fazer uma maldade ali naquela clínica. Mas muito excluíram ele. Muito rejeitaram a atitude dele. Não aceitaram a atitude daquele irmão. Aquele irmão ficou triste, ficou abatido, terminou saindo da igreja. Porque o próprio pastor não deu apoio a ele nessa questão, porque ele teve que ir para a delegacia. E aí participaram a família, que ele estava detido na delegacia, porque tinha que prestar esclarecimento lá na delegacia. Mas muitos irmãos criticaram pela atitude do irmão. Obviamente que a gente pode pensar, será que está certo? Será que está errado? Mas voltando aqui na vida de Paulo. Paulo, um pregador do evangelho, pregava o evangelho, foi preso, não havia culpa nenhuma em Paulo, e foi preso. Mas os irmãos mantiveram orando por Paulo, continuando orando por ele, continuaram orando por ele. E a minha pergunta que eu faço, o que você faria se o seu pastor fosse preso porque estava pregando o evangelho? Você seria o primeiro a dizer, merece, ele realmente, ele merecia isso. Às vezes você já até joga... É para a gente parar para pensar sobre isso, né? Mas Paulo, ele tinha essa missão de pregar o evangelho. É um nível profundo. Todos os pastores e diáconos, presta atenção, professores e líderes são também parceiros. Ninguém está excluso aqui. Todos nós estamos incluídos aqui. É um nível profundo. Todos os pastores e diáconos, pastores, líderes, são também parceiros. Não tem um status ou essência diferente. Nem uma tarefa fundamentalmente diferente, como se fossem os verdadeiros atores. E o resto da congregação fosse espectadores e a equipe de apoio. Um pastor, um presbítero, um trabalhador da videira que recebeu uma responsabilidade específica de pastorear e equipar os crentes para a sua cooperação no evangelho. Essa transparência aqui eu achei muito interessante, irmãos, porque na igreja de Deus não tem status.
Ninguém aqui é melhor que outro. Eu tenho uma minha profissão como profissional, como microempresário, é lá fora. Mas a gente, quando chega dentro da igreja, nós somos todos iguais. Eu não gosto de status melhor que os irmãos. Nenhum pastor goza, ninguém aqui goza. Não é? A gente aqui não tem essa essência diferente. Todos nós estamos na mesma essência. Não há acepção de pessoas. E a Bíblia fala sobre isso. Pastores, diáconos, professores, todos são cooperadores do Evangelho. Você também é um cooperador do Evangelho. Mesmo que você não tenha um cargo, que você não exerce um cargo na igreja, você também é um cooperador do Evangelho. Você também está imbuído dentro desse processo de cooperar, na coinonia, na comunhão para pregar o Evangelho. Nós somos trabalhadores da videira. Nós somos trabalhadores da videira. Que recebeu a responsabilidade específica. Obviamente que em todas as organizações tem um líder. Tem um líder. E o pastor é o líder para trazer ensinamentos, para trazer treinamentos para a igreja. Isso a gente tem que botar isso na cabeça. No louvor tem um líder. Senão vira bagunça, todo mundo manda. Todo mundo manda. E no reino de Deus não é diferente. Na casa de Deus também, dona Dalila, não é diferente. Todos nós somos trabalhadores da vinha. O pastor recebeu uma responsabilidade para equipar, para ensinar, para equipar os crentes para a sua cooperação no Evangelho. O que o pastor está fazendo aqui todo domingo, irmãos? Pastor Nilson. Preocupado com a igreja. Que essa igreja seja uma igreja evangelizadora. Que essa igreja discipule. Porque muitas vezes nós estamos de braços cruzados, nós não estamos fazendo nada para o reino de Deus. E eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Nós vamos fazer mais para Deus, mais para o Evangelho. Quando eu olho para a vida de João Batista, quando eu olho para a vida de Pedro, quando eu olho para a vida de Paulo, quando eu olho para a vida desses homens de Deus, eles largaram tudo, deixaram tudo para pregar o Evangelho. E às vezes a gente fica cheio de mimimi. Se o pastor não deu o Pai do Senhor, o irmão não cumprimentou, eu não vou mais naquela igreja ali. Aquela igreja não presta. Às vezes é assim, irmão. E a gente fica como um porco espinho, né? Não pode encostar que já fura o outro. Irmão, nós somos uma comunidade de união, de cooperadores do Senhor. Um está orando pelo outro, a gente ajudando o outro, a gente fazer o trabalho do Senhor. Isso que é importante. Então, nós somos cooperadores do Evangelho. Então, essa função específica que o pastor tem de treinar, de equipar os crentes para evangelizar. Para a gente não sair de qualquer jeito. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei falar de Jesus, eu não sei pregar. Você sabe pregar sim, porque você tem aprendido na igreja. Você tem aprendido. E o pastor se preocupa muito com essa questão. É quando a gente fala assim que não há status na igreja, a gente tira por a sopa. Tira pela sopa. Eu não digo nem eu, mas as irmãs deixam seus trabalhos e vão lá cortar cebola, cortar cenoura, cortar isso, cortar aquilo, preparar a sopa para os irmãozinhos atrás. Eu carrego as caixas. Às vezes eu saio do trabalho correndo, mas minha obrigação, eu deixo tudo. Às vezes eu fecho até a loja antes. Eu digo, não, eu tenho uma responsabilidade na igreja. Eu vou para a igreja para não chegar atrasado. E faço com o maior amor. Sabe por quê? Porque eu faço para Deus, eu faço para o Evangelho, eu faço para as pessoas. Elas entenderem que elas precisam de Jesus na vida delas. E essa é a atitude que nós devemos ter como trabalhadores da videira. Eu até faço uma crítica aqui construtiva. Sou batista, amo a denominação batista, mas eu faço uma crítica às vezes que os batistas, nessas campanhas nacionais de missões, eles deixam um trabalho meio incompleto. Porque
porque se trabalha muito sobre evangelismo, mas essa questão de discipular é importante, de discípulo, fazer discípulo é importante. Eu até vou até sugerir ao pastor que crie o ministério de discipulado, em vez de ministério de missões, de evangelismo e missões, ministério de discipulado, porque esse é o que nos aprendemos na Bíblia. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos. Claro, quando eu faço o meu discipulado, eu também estou evangelizando. Há o evangelismo. Você não faz evangelização sem discipulado. Você tem que discipular. Eu sou de uma época que a gente botava uma caixa de som na porta da casa e pregava, e que a gente ganhou muita gente para Jesus. Mas hoje está diferente. A estrutura hoje é outra. A forma hoje de evangelizar está diferente. Não é só soltar. Vamos soltar folheto. É discipular, irmão. É você chegar para o seu vizinho, seu colega do trabalho. Até tinha um rapaz que ele lá na loja, e parece que as coisas combinam assim, quando a gente vai fazer um estudo. O rapaz, ele é crente, e ele começou a conversar com um rapaz que era crente, mas saiu da igreja. Por alguma coisa, ele se afastou da igreja. E aquele rapaz perguntou para mim, o que eu posso fazer? Qual o primeiro passo que eu devo fazer? Isso foi na loja. E eu disse, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, você senta com ele, conversa com ele, ele vai expor o problema dele, a dificuldade dele, e você começa a trabalhar com ele. A palavra de Deus. Ele disse, vem cá, como é que eu faço agora o segundo passo? Se você quiser alguns sermões, eu lhe dou. Meus sermões, e você trabalha e vai explicando para ele, e vai evangelizando ele. Ou seja, você vai fazer discípulo, você vai fazer com que ele retorne para a igreja. Está começando o processo. Está começando o processo. Mas é importante sentar com ele, ver a necessidade dele, o que ele está passando. Por que ele deixou a igreja? Por que ele se afastou da igreja? Isso é importante, irmãos. A gente entender, porque muitas vezes a gente liga para a pessoa, como é que você está e tal, não sei o quê. Isso não resolve, é sentar com o irmão, conversar com ele, ver as necessidades dele. Essa senhora chegou aí, chegou agora, a irmã já encostou nela ali. É isso, esse é o procedimento, é esse. Ver o que está passando na vida dela, o que está acontecendo com ela, para ajudar, para fazer ela entender a mensagem do Evangelho, entrar no coração dela, penetrar no coração dela. É isso que nós precisamos fazer. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos fazer isso. Quem é que não tem amigo aqui? Todo mundo tem. Sentar com um amigo. Às vezes a gente não dá testemunho para um amigo. Que não ganha um amigo nunca. Preciso sentar, conversar, convidar, mostrar o plano de salvação para ela, né, que Jesus é importante. Fazer como Filipe fez com o eunuco, né? Pregar para ele. Vamos para cá aqui. Filipenses 1, versículo 7. Paulo já falando desses cooperadores. Ele diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja as minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes de quê? Da graça comigo. Paulo traz mensagem assim no livro de Filipenses. É interessante que a carta de Filipenses não é para líderes, é para a igreja. É para a igreja. Essa carta. É para nos ensinar algumas coisas importantes. É justo que assim pense de todos vós, porque eu trago aonde ele diz, eu trago no coração. Eu trago no coração, seja as minhas algemas. Paulo estava algemado, preso. Seja na defesa e confirmação do Evangelho. Ele confirma isso, que está ali por causa do Evangelho. Ele está algemado por causa do Evangelho. Não foi por uma outra situação, não. Ele estava ali preso, com o coração, olha, dos irmãos, presos, algemados, por causa do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. É como se Paulo tivesse preso e toda a igreja estava presa com ele. Percebe, irmãos? Que quando ele fala isso aí, quando você vai para uma forma teológica, você vai entender que aqueles irmãos que estavam ali, não estavam presos, claro,
Literalmente não estava preso, mas eles estavam presos, porque Paulo estava preso. É como se eles estivessem presos também. É como o irmão que sofre, que derrama lágrimas de sofrimento, a gente também sofre. O que a Bíblia diz? Chorai com o quê? Choram. E alegrai-vos com o quê? Isso é cooperação. Isso é cooperação. Vamos passar um pouco. Aqui no capítulo 1, versículo 6, ele fala dessa comunhão na esperança. Comunhão na esperança. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, em vós, há de completá-la até o dia de quem? De Cristo Jesus. A gente não vai parar no caminho, irmão. A obra de Deus não é incompleta. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você, que essa certeza que você começou a fazer o trabalho do Senhor, continue fazendo de bom grado, continue fazendo com amor, continue fazendo com gratidão a Deus. Essa boa obra, ela não pode parar, ela não pode ser incompleta, ela tem que ser completa. Olha aí, até o dia de quem? De Cristo Jesus, até o dia que Jesus Cristo voltar para vir buscar a sua igreja. Às vezes eu me empolgo um pouquinho, mas Deus me segura aqui, porque é um estudo. E às vezes a gente se empolga. Não é estudo, irmão Daldo, fique quietinho, se controle. Não é, irmãos? Então, assim, quantos deixaram para trás? Quantos fizeram a obra e abandonaram? Você encontra pessoas na rua e diz: como é que tá? Como é que tá? Eu não estou mais na igreja, não. Ah, mas você era um vaso de Deus. Você pregava, você cantava, você tocava. Porque você abandonou a obra de Deus. Deus quer você lá na obra. Porque essa obra tem que ser completa. Não desanime, se levante, se erga, se anime, volta aos pés de Jesus, complete a obra, porque Jesus Cristo está voltando. Quantos só ficam naquela, no meu tempo? Eu conheço uma pessoa lá em uma família de Juazeiro, que todo mundo saiu da igreja, todo mundo. Pai, mãe, filho. Teve uma tristeza lá com alguém. Primeiro saiu o pai, depois saiu a mãe, depois saiu os filhos. Pregava na igreja, tocava os filhos, aí só fica como aquelas figurinhas velha amarelada, né? Nesse tempo eu era assim, assim, eu fazia isso, fazia aquilo, eu pregava, eu cantava. Só fica na lembrança, irmão. Isso é muito triste. Isso é triste. Ficar só nas recordações. A gente tem que viver no presente, continuar nossa caminhada, trabalhadores da videira. Nós não podemos recuar, nós não podemos abandonar uma das maiores coisas que nós já encontramos na nossa vida, que foi Jesus, o Evangelho. Não existe coisa melhor para mim, na minha vida, do que o Evangelho. Se alguém conseguir mostrar para mim algo melhor do que nós encontramos, irmão, não vai encontrar, porque é o melhor presente que nós já recebemos foi ser servo de Deus e ter abraçado o Evangelho de Jesus Cristo. Tem coisa mais preciosa para uma família, os filhos voltados para o Evangelho. Eu tenho 3 filhos. Tenho um filho pastor. Todos eles nunca beberam, nunca fumaram. Minhas filhas foi o primeiro namorado e casou. Todas elas nunca ficou porque eu orientava elas. Eu não proibia, mas eu orientava, sentava com elas, mostrava o amor de Deus. Minhas filhas são levitas, cantam na igreja. Meu filho é pastor, é cantor, já esteve nessa igreja. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas graças a Deus que Deus cuidou da minha família. Não tem coisa mais prazerosa do que isso. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Não tem riqueza para um pai, para uma mãe, de ter seus filhos nos pés de Jesus servindo a ele. Não tem riqueza. Não tem dinheiro. Não tem homem, não tem mulher. Não tem ninguém na vida. Você tem uma coisa mais prazerosa de servir a Deus e vir para a casa do Senhor. Saber que nós temos lutas, mas Deus está conosco nas lutas.
que temos tristeza, mas Deus enxuga todas as nossas lágrimas. O salmista diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem no romper da manhã, na alva. É isso. E nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos, da nossa família, que não tem outra coisa melhor do que servir a Deus. Não existe outra coisa. Servir a Ele. Então aqui nós já vimos, não foi? No capítulo 6. No capítulo 7 ele fala da comunhão. Primeiro a gente viu na comunhão do sofrimento, da esperança. Ele agora está falando sobre a comunhão do sofrimento. No capítulo 1, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense, todos vós, porque eu vos trago no coração, seja... a gente já viu isso aqui, não foi? Aí ele fala, os parceiros do evangelho, pois assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque eu sou servo de Cristo. Todos ficaram sabendo, a comunidade toda ficou sabendo que Paulo estava preso, porque era o quê? Porque era servo de Cristo. Tá vendo? E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, ele tem cada vez mais coragem para o quê? Para anunciar a mensagem de Deus. Aí cai por terra todo aquele pensamento que a gente teve antes. E se o pastor for preso? O que você vai fazer? Aqui Paulo está dizendo aqui que os irmãos ficaram o quê? Ficaram mais encorajados, ficaram mais despertados, sabe? Para pregar e anunciar a mensagem de Deus para as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Deixa eu passar aqui. Que hora que eu termino, irmão? 10h30? Já terminou, não? Ah, tá. Então falta 15 minutos para a gente concluir. Ok? Então, assim, e a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, ele tem cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos. Tinha os cooperadores, mas tinha os briguentos também, viu? A gente vai ver isso, olha. Mas outros anunciavam com boas intenções. Esse faz isso por amor, pois sabe que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse o quê? Pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto eu estou na cadeia. Então Paulo está dizendo aqui que há os irmãos que cooperam, mas também tem aqueles irmãozinhos que são ciumentos e gostam de encrenca, gostam de brigar, gostam de confusão, gostam de fofoca, gostam disso, gostam daquilo outro. Isso não procede, não deve proceder, porque isso não ajuda no crescimento do Evangelho. Mas infelizmente tem. Mas isso não tem importância. Olha que Paulo fala, não tem importância. Se tem ciúme, não tem importância. Se são briguentos, não tem importância. O que importa é Cristo está sendo anunciado. Pregue. Mesmo no meio das intrigas, mas pregue. É como é que ele está dizendo. Seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha que palavra maravilhosa essa de Paulo. Isso nos incentiva, irmãos. Que a gente tem que fazer a obra de Deus, que a gente não pode parar. Quando chegar a hora da gente, chegou a hora. Mas a gente não pode parar, irmão, de pregar o Evangelho. Pregue, mesmo diante da discórdia, mesmo diante da confusão, da desarmonia, mas pregue Cristo, fale de Cristo. E assim, tudo que eu disser, fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo, pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O que importa isso? É que Paulo está nos livros, todo mundo fala de Paulo. Paulo deixou um legado muito grande para nós, para a igreja. Não tem uma pessoa nesse mundo que não fale em nome de Paulo. Ele deixou um legado muito grande de ensinamento para a igreja, para nós. Morrer faz parte da vida. E morrer com Cristo também, o resto é lucro. Ele fala, o resto é lucro. Porque ele tinha convicção da chamada dele.
Ele tinha convicção do trabalho que ele estava fazendo. Ele tinha certeza de que Cristo estava guardando Paulo nas dificuldades. Quem mais passou açoites, quem mais passou prisão foi Paulo. Mas mesmo assim ele não cedeu, ele não redeu, ele não se entregou, ele não desanimou. Ele cresceu ainda mais. Quando eu leio alguns livros sobre os mártires da Igreja de Cristo, diz que quanto mais derramava o sangue dos cristãos, mais crescia o número de pessoas eram convertidas através do Evangelho, da morte daqueles que o sangue era derramado. É isso que acontece no Evangelho. Quanto mais sofrimento, mais esperança e mais crescimento. Você só chega perto de Deus, irmão, quando a gente está numa boa. Vou usar uma linguagem aqui jovem, né? Quando você está numa boa, com dinheiro no bolso, na poupança, né? Carro, casa, comida na mesa e tal. Às vezes você não tem toda essa preocupação, às vezes, de servir a Deus. Estou abastado. Está como aquele homem. Estou abastado. Está tudo guardado. Pode pedir aí que eu tenho dinheiro para muitos anos. A hora que mais a gente se aproxima de Deus é no sofrimento. A hora que a gente mais se aproxima de Deus é na crise. A hora que mais a gente se aproxima de Deus, busca Ele em oração, é quando nós estamos passando por momentos de tribulação na nossa vida. Pode crer, isso é a vida cristã, é a vida cotidiana. A nossa vida cotidiana é assim. E nós precisamos, às vezes, mudar isso, porque é com alegria, é na tristeza, seja em qualquer situação, em qualquer momento, a gente tem que estar o quê? Aos pés de Jesus, fazendo o trabalho dele. Trabalhadores da vindeira é assim, é corajoso, é destemido, não tem medo de nada, é corajoso, enfrenta qualquer dificuldade, qualquer luta, a gente passa por cima, sabe por quê? Porque nós temos um Deus poderoso que está conosco. Ele nunca nos abandonou. E a gente vence as batalhas e as crises da vida. As crises. Não tem crise pior do que uma enfermidade numa casa, uma enfermidade para a morte. Ah, fulano está com câncer. Ah, bate todo mundo na família. Todo mundo fica triste. Todo mundo fica desanimado. Mas se a gente tiver a certeza de que Cristo está conosco, a gente vai vencer aquela luta, aquela enfermidade, ela vai embora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Já estou encerrando, viu, irmã? Então aqui, vou passar bem rápido. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria. Súplicas por todos vós, em todas as minhas orações pela vossa cooperação. Olha aí a coinonia, do Evangelho, desde o primeiro dia de agora. É começar. Começa agora. Né? Ou seja, não estava evangelizando, não estava discipulando. Comece agora, irmão. Comece agora. É hora de você se despertar para fazer a obra de Deus. E Filipenses 1,7, a gente já viu. Filipenses e Paulo eram juntos participantes da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Comunhão na esperança, a gente já viu isso. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completar o dia de Cristo. Vou pular um pouquinho aqui, para a gente encerrar. Ele fala isso para Timóteo, porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Aqui ele está falando dos interesses pessoais. Está falando que muitas vezes se usa o evangelho para ganhar dinheiro. Às vezes se usa o evangelho, enche-se igreja, faz bem muito de promessa, as igrejas estão cheias e os bolsos dos caras também estão cheios. Mas o evangelho de Cristo é simplicidade. Evangelho de simplicidade e de pureza, de firmeza. Ele diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro dos combates, e o vosso enviado para prover as minhas necessidades. Esse aqui era um companheiro de Paulo, Epafrodito. Era um companheiro de Paulo. Porquanto eu tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tiveis ouvido que ele estivera doente. Ele teve doente, Epafrodito, mas era um cooperador do evangelho. Paulo sentiu saudade dele. Paulo queria estar com ele, porque ele era um cooperador do evangelho. Oração. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, que ele foi liberto. Está vendo? Ele agradeceu o quê? As orações que os irmãos estavam fazendo por ele. Estou correndo um pouquinho aqui. Contribuição. Contribuição.
Ele diz assim: pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Isso é contribuir para a obra. Isso é ver a necessidade do outro. Saber que o outro está passando. Às vezes nós estamos na igreja e às vezes a gente não se preocupa muito com o outro, que o outro está passando. Às vezes o outro também não fala. Mas é importante falar, é importante contribuir na igreja, porque esses trabalhos que são feitos aqui é com a sua contribuição, é com seus dízimos, com as suas ofertas, que nós devemos estar fazendo para a obra de Deus crescer e a gente realizar o trabalho do Senhor. Então a contribuição é importante, é necessário. Cooperação, vou passar um pouquinho aqui. Edificação. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor, amados. Que Paulo está dizendo assim: continue firme nos caminhos do Senhor. Não abandone o Senhor. Por mais que lutas que você esteja passando, você não abandone. Continue firme. Ele tem um texto que ele diz assim, que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz o quê? A esperança. Essa igreja aqui era para estar repleta, mas muitos irmãos às vezes estão passando por lutas, por dificuldades. Se abandonaram as coisas de Deus, deixaram as coisas de Deus, não é? Mas nós precisamos retomar, nós precisamos olhar como trabalhadores da videira, para que possamos realizar o trabalho do Senhor. Eu estou finalizando. Evangelização, é o último. Prometo que termina agora. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para o quê? Para anunciar a mensagem de Deus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. É isso que a gente veio dizer para o irmão aqui nesta manhã. Para a irmã. Que continuemos firmes no Senhor. Não é? Não vamos parar esse trabalho de evangelização. Eu sei que ainda nós estamos fazendo muito pouco. Muito pouco. Pouquíssimo nós estamos fazendo. Nós precisamos regaçar as mangas, descruzar os braços e evangelizar. Eu estava até pensando de um dia a gente fazer um evangelismo nos hospitais, né? Hoje é permitido entrar, para a gente orar para os enfermos, conversar com o pastor Dácio. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmão. Fazer visitações. De domingo, às vezes, a gente fica dentro de casa, sem fazer nada, assistindo televisão, assistindo essas propagandas aí de político que não vale nada nenhum presta, não é? E às vezes a gente fica deixando de fazer o trabalho do Senhor e fica assistindo essas porcarias. Outras coisas, fica preso na televisão. É importante que a gente arregace as mangas, descruze os braços, prepare os pés para o Evangelho e vamos anunciar o Evangelho de Cristo para as pessoas que estão precisando de mim e estão precisando de você. E o que é que nós temos feito? Nada. Nada. É uma grande sinceridade. Nós somos trabalhadores de quê? Da videira. Nós estamos aqui recebendo a ordenança de Jesus. O imperativo é ir por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer o quê? Só que eu comi a palavra antes, mas ir e fazer o quê? Fazer discípulo. É isso que nós precisamos fazer para que o reino de Deus cresça e que muitas pessoas possam se chegar a Jesus e reconhecer e encontrar essa esperança que é Jesus Cristo, a solução dos problemas, a dificuldade. Temos problemas? Temos, mesmo com Cristo, mas sem Ele é mais complicado ainda. Eu vou cantar uma canção. Melhorou o violão aqui? Vou cantar uma canção, depois vou estar orando. Tem uma canção do... A irmã ainda vai cantar para os dízimos, né? Os irmãos não têm dúvida, não? Ok. Muito bem. Só foi uma ideia, né? Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir,
E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, Ele estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, vá em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Perfeita paz, perfeita paz. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Depois eu passo a palavra para a irmã Vanusa. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor está sempre conosco, o Senhor nunca nos abandonou. E nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse encontro aqui nessa manhã. Essa aula que eu acredito que foi proveitosa para mim, para os irmãos. Que possamos tirar lições para as nossas vidas como os discípulos de Jesus. E ter a responsabilidade de evangelizar aqueles que estão precisando. Pai, nessa manhã eu quero te pedir por cada família aqui nessa manhã. Pelas famílias que estão viajando, que estão doentes, que estão em leito de hospitais, Senhor. Eu também quero orar por aquelas pessoas que estão passando por ansiedade, depressão, fobias, algum tipo de transtorno, às vezes transtorno de dependência, Pai. Mas nós queremos nessa manhã te pedir que o Senhor possa repreender todas as enfermidades, que o Senhor traga alegria onde há tristeza, que o Senhor traga saúde onde há doença. Pai, nós cremos no teu poder e na tua graça. Pai, muito obrigado por cada vida aqui representada aqui nesta manhã. Abençoa, Senhor, a vida dos irmãos, das irmãs, que logo mais o culto à noite também possamos estar pregando e também falando do amor de Deus e cultuando ao Senhor. Pai, também guarda essa senhora que veio aqui nos visitar nessa manhã, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades dela. Nós não sabemos o que está passando, mas, Senhor, Tu é poderoso para recolher todas as lágrimas, todo o choro. Abençoa grandemente a vida dela e da sua família, o seu trabalho. Tu sabe muitas vezes a responsabilidade, mas nós queremos te orar, agradecendo desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém.